pouca gente imagina, mas antes de multidões se reunirem para ouvi-lo, antes de microfones, cruzadas, livros e chefes de estado buscando conselhos discretos, Billy Graham enfrentou um silêncio que quase ninguém conhece. Há um relato de que, ainda jovem, caminhava sozinho pelos campos ao entardecer, sentindo uma inquietação tão profunda que o coração parecia bater com duas vozes, uma que pertencia ao mundo e outra que parecia vir das profundezas do invisível. O vento frio descia pela estrada rural, a noite se adensava antes da hora, e havia algo naquela escuridão que o chamava para dentro de si mesmo, como se as sombras estivessem prestes a revelar uma verdade que mudaria sua vida para sempre. Naquele momento, cercado por carvalhos silenciosos, com a poeira fina do caminho subindo aos seus pés, Billy estava diante de um confronto espiritual que poucos jovens experimentam: permanecer na segurança de uma vida comum ou atender um chamado que ele não compreendia, mas que o puxava com força misteriosa. Ali, quase oculto na penumbra, Deus começava a moldar um dos maiores comunicadores do Evangelho do século XX. E como é impressionante perceber que, desde tão cedo, Billy demonstrava uma inteligência espiritual que ultrapassava a sua idade, uma sensibilidade fina, rara, quase profética, capaz de ouvir o que a maioria não perceberia nem mesmo em plena luz do dia. A partir dessa inquietação interior, sua vida começou a ganhar direção. Billy nasceu em 1918, em uma fazenda simples na Carolina do Norte. Cresceu entre bois, leite, trabalho duro e a rotina silenciosa da terra. Nada ali sugeria que aquele menino tímido se tornaria um dos nomes mais conhecidos da fé cristã mundial. E ainda assim, é bonito contemplar como Deus escolhe lugares improváveis para plantar sementes extraordinárias. Billy desenvolveu ali não apenas disciplina, mas uma mente desperta, rápida, analítica. Era observador, absorvia tudo, pensava muito, e essa inteligência natural se juntou, mais tarde, a um coração entregue a Deus, criando uma combinação rara que marcaria sua trajetória. Seu encontro definitivo com Cristo não foi uma explosão emocional, mas um processo profundo. Ele ouviu pregações, refletiu, questionou, brigou consigo mesmo, até entender que Deus o convidava para mais. Esse mergulho interior revela uma característica admirável em Billy. Ele não aceitava nada superficialmente. Era simples no falar, mas profundo no pensar. Era humilde diante de Deus, mas firme diante das perguntas difíceis da alma. Isso já mostrava o calibre espiritual e intelectual que o acompanharia por toda a vida. Quando jovem adulto, partiu para os estudos no Florida Bible Institute e depois no Wheaton College. Ali, sua mente se expandiu como quem respira pela primeira vez. Ele admirava teologia, história, comunicação e dominava todos esses campos com uma facilidade que impressionava professores e colegas. Era um homem de Deus, sim, mas também um homem de raciocínio agudo, lógico, equilibrado. Sua inteligência não era exibida, era serva da fé. Essa combinação dava a ele uma autoridade singular. Ele conseguia explicar mistérios espirituais com clareza, porque tinha uma mente profundamente organizada e uma alma profundamente rendida a Deus. E então vieram as primeiras pregações. Simples, pequenas, quase imperceptíveis no mapa da história, mas havia algo no jeito dele de falar. Algo que não se treinava, algo que nascia do encontro entre o humano e o divino. Suas palavras tocavam porque vinham acompanhadas de convicção, serenidade e ternura.
Era visível que Billy falava com Deus antes de falar às pessoas. E que inteligência extraordinária ele tinha, ainda tão jovem, de perceber que a mensagem precisava ser comunicada de um jeito acessível, direto, amoroso, sem complicações teológicas que afastavam as almas sedentas. A grande virada veio em 1949, na Cruzada de Los Angeles. Uma tenda simples, um grupo modesto, uma cidade grande e um mover que ninguém conseguiu explicar logicamente. Pessoas começaram a vir, depois multidões, depois caravanas inteiras. A tenda precisava ser estendida, depois trocada, depois ampliada. Era como se a própria cidade tivesse sido despertada por algo invisível. E Billy, com toda a sua inteligência emocional e espiritual, soube ouvir esse movimento, soube interpretar o momento, soube entregar a mensagem com força e delicadeza ao mesmo tempo. Seu raciocínio rápido, sua sensibilidade para pessoas, sua coragem diante de câmeras, tudo isso foi sendo moldado e usado com graça. Daquela tenda empoeirada, Billy foi lançado para o mundo. Nas décadas seguintes, pregaria para milhões em arenas, estádios e campos abertos. Mas a grandeza dele não estava apenas no número de pessoas, estava na forma como ele se adaptava aos tempos. Billy entendeu, antes de centenas de líderes religiosos, que a mídia não era inimiga, mas ponte. Ele entrou no rádio, na televisão, no cinema e mais tarde nas transmissões via satélite. Que genialidade havia nisso! Ele reconheceu que se a mensagem era eterna, os métodos poderiam ser modernos. Essa visão mostra o quanto era um homem de Deus e, ao mesmo tempo, estrategista brilhante. Alguém capaz de unir espiritualidade profunda com um pensamento prático, rápido e contemporâneo. Com o tempo, sua influência se expandiu para esferas políticas. Presidentes, líderes internacionais, conselheiros, muitos buscavam sua opinião, porque viam nele equilíbrio, sabedoria e uma lucidez rara. Ele conversava com os poderosos, sem perder a humildade, sem se corromper, sem transformar púlpito em palanque. E como isso exige inteligência espiritual. Billy era firme quando precisava ser firme, suave quando precisava ser suave, prudente ao ponto de lembrar profetas antigos que caminhavam entre reis sem se vender. Sua capacidade intelectual de analisar cenários políticos sem perder a essência do Evangelho é uma das marcas mais impressionantes de sua biografia. É verdade que sua história inclui críticas e controvérsias. Ele cometeu erros como qualquer ser humano chamado a ocupar lugares altos. Comentários privados infelizes, escolhas que depois revisitou, posições sociais que precisou reavaliar. Mas o que sobressai não é a falha, e sim a forma como ele reagia às falhas. Billy sabia pedir perdão, sabia aprender, sabia ajustar o curso. E isso, no fundo, é um dos maiores sinais de inteligência espiritual. Reconhecer o erro com honestidade e caminhar para frente com humildade. A grandeza dele não estava em ser perfeito, mas em ser tratável diante de Deus. No decorrer das décadas, Billy publicou livros, devocionais, mensagens, reflexões. Mas nenhum livro era apenas um livro. Cada página vinha carregada da lucidez que Deus lhe dera, da capacidade rara de traduzir verdades eternas em frases simples e, ao mesmo tempo, carregadas de profundidade. A inteligência dele se expressava não em palavras difíceis, mas na ousadia de ser claro. Isso, para muitos, foi libertador. E então chega o legado. Um legado que não cabe em estádios, nem em transmissões, nem em listas. O legado de Billy Graham habita corações transformados.
Habita decisões silenciosas. Habita pessoas que encontraram esperança quando a vida parecia escura. Habita famílias restauradas, caminhos reconstruídos, fé reacendida. E tudo isso porque um homem inteligente, sincero, sensível e obediente, decidiu lá atrás, naquela estrada ao entardecer, que não viveria para si mesmo. Quando lembramos de Billy Graham, lembramos de um farol. Não daqueles faróis brilhantes que chamam a atenção, mas daqueles que, mesmo sob tempestade, permanecem acesos e silenciosos, guiando quem precisa encontrar caminho. Ele viveu com coragem, pregou com verdade, pensou com inteligência e amou com profundidade. E sua memória continua ecoando como um convite para vivermos com a mesma entrega, a mesma clareza, a mesma pureza de propósito. Assim, quando caminhamos por sua história, vamos percebendo que Billy Graham não foi apenas um pregador. Foi uma ponte, uma voz, um coração sensível. Um homem de Deus que uniu mente afiada e alma rendida, razão lúcida e fé humilde. E isso talvez seja o seu maior milagre. Há capítulos da vida de qualquer grande líder que não brilham. Capítulos que parecem guardados em salas escuras, onde a luz entra apenas por pequenas brechas. E quando falamos de Billy Graham, um homem admirado, respeitado e reconhecido no mundo inteiro, é inevitável sentir um certo arrepio ao abrir essas portas silenciosas. Não porque encontraremos maldade, mas porque veremos a verdade. Até os grandes tropeçam, até os gigantes carregam sombras, até os escolhidos por Deus enfrentam momentos em que a própria consciência se torna um espelho pesado. Billy Graham sabia disso. E talvez seja esse o ponto onde sua humanidade se torna mais intensa, mais reveladora, mais profundamente honesta. Porque é nesse terreno escuro, onde a fama não protege, onde o aplauso não abafa o silêncio, que o caráter real de um homem aparece. Quando olhamos para os anos de sua convivência com presidentes, generais, líderes mundiais, sentimos uma atmosfera quase enigmática. Era como se Billy transitasse por corredores onde poucos podiam entrar, salões engessados por decisões graves, salas fechadas onde o peso político é espesso como fumaça. E ali estava ele, o pregador de voz calma, conduzido não pelo desejo de poder, mas por aquilo que acreditava ser portas abertas por Deus. Mas esse caminho iluminado pela missão, ao mesmo tempo produziu sombras, como qualquer luz intensa. Muitos o criticaram por estar perto demais dos poderosos. Diziam que ele caminhava por territórios onde fé e política se misturam de forma perigosa. Havia algo misterioso nessa proximidade, uma tensão sutil entre espiritualidade e influência. E Billy, com toda a sua inteligência, acreditava que poderia permanecer puro naquele ambiente. Em muitos sentidos, permaneceu, mas em outros, foi ferido por aquilo que não podia controlar. E então, surge um nome que ecoa como um sussurro pesado nesses corredores escuros da história: Richard Nixon. Billy confiava nele, talvez até demais. Ele via em Nixon qualidades que poucos conseguiam enxergar. Admirava sua mente estratégica, seu senso de direção política, sua complexidade emocional. Porém, quando a escuridão do escândalo Watergate se espalhou como uma nuvem densa sobre os Estados Unidos, essa escuridão também tocou a imagem de Billy Graham. Não porque ele tivesse participado de qualquer coisa, ele não tinha, mas porque estava perto, e proximidade, às vezes, é suficiente para projetar sombras sobre quem é inocente. O mais impressionante e misterioso, de certa forma, é que Billy Graham não tentou fugir do julgamento público. Ele não se escondeu na luz, ele entrou na sombra. Entrou de cabeça erguida, admitiu que confiou demais, que foi ingênuo em certos momentos, que faltou discernimento.
E isso, vindo de um homem tão admirado, causa impacto. Porque é raro ver alguém com tamanho alcance olhar para trás e dizer: "Eu me enganei." Mas Billy dizia, com uma sinceridade que quebrava qualquer dúvida, com uma humildade que acendia uma pequena chama dentro daquele cenário sombrio. E havia mais. Em temas sociais, especialmente na luta pelos direitos civis, Billy Graham caminhou por uma linha fina, linha que, vista hoje, parece coberta por neblina. Ele defendia a integração racial décadas antes de isso ser comum. Exigia cruzadas sem segregação. Porém, em outros momentos, sua postura foi considerada branda demais para os tempos violentos em que vivia. Alguns o queriam mais ousado, outros mais cauteloso. Billy seguia o que acreditava ser equilíbrio e era criticado por isso. É curioso observar como ele reagia, sem desespero, sem tentativas frenéticas de autojustificação. Ele ouvia as críticas como quem desce voluntariamente a um porão silencioso da alma para examinar o que precisa ser corrigido. É raro encontrar alguém com tanta influência que encare a própria sombra de maneira tão franca. E existe ainda um detalhe que muitas pessoas não entendem. Billy Graham era naturalmente doce, pacífico, conciliador. Ele acreditava que poderia aproximar pessoas, não dividi-las. E isso, em tempos de conflito social, soa quase como um paradoxo. Sua luz era forte, mas sua luz era suave. Por isso muitos o viam como insuficiente em alguns momentos da história. E, no entanto, quando o vemos caminhando por essas zonas cinzentas, percebemos o quanto ele era sábio. Ele entendia que qualquer voz forte demais pode se tornar pedra, e qualquer voz branda demais pode se tornar silêncio. Billy caminhava exatamente no meio, onde era mais difícil, onde havia mais tensão, onde havia mais risco. E nos erros que ele cometeu, encontramos algo profundamente extraordinário. Ele não se tornou menor por causa deles. Ao contrário, no silêncio desses episódios, o brilho do seu caráter ficou ainda mais visível. A luz dele não apagou por ter sombras. Ela se tornou mais real, mais humana, mais verdadeira. Porque o verdadeiro mistério de Billy Graham é justamente esse. Ele não era um homem perfeito, mas era um homem honesto. Não era um líder impecável, mas era transparente. Não era alguém sem falhas, mas alguém que deixava Deus trabalhar nelas. No fim das contas, essas controvérsias não diminuem sua história. Elas a aprofundam. Elas mostram que sua grandeza não estava em caminhar sem tropeços, mas em levantar-se com humildade sempre que tropeçava. E é por isso que, mesmo entre sombras, sua figura permanece iluminada. Uma luz que não nega a escuridão, mas a atravessa. Uma luz que não teme suas próprias imperfeições, porque encontra força na verdade. Billy não foi perfeito, mas foi sincero. E talvez seja justamente isso que faz sua história ressoar tanto, na luz e na sombra. Às vezes, as histórias mais impressionantes começam em lugares silenciosos, quase esquecidos. E no caso de Billy Graham, há um detalhe que muitos desconhecem e que causa espanto logo de início. Antes de se tornar uma das vozes mais ouvidas do século XX, antes de presidentes o chamarem para aconselhamento espiritual, antes de multidões lotarem estádios apenas para ouvir sua mensagem, Billy Graham foi um garoto que tinha medo da escuridão. Não apenas aquela escuridão comum das noites sem lua na Carolina do Norte, mas um temor profundo, quase paralisante, de que algo invisível estivesse sempre observando-o nos campos ao redor da fazenda onde vivia. Esse medo marcou sua infância e muitos dos seus biógrafos relatam que, ainda menino, quando caminhava sozinho ao anoitecer,
ele acelerava o passo como se fugisse de uma presença que não sabia nomear. Talvez ninguém imaginasse naquele momento que aquele menino, assustado, tímido, de fala rápida e nervosa, se tornaria o pregador que mais tarde falaria do fim da escuridão interior para milhões de pessoas. O ambiente onde Billy cresceu era simples, duro e profundamente disciplinado. A América rural da década de 1910 e 1920 era um mundo onde o trabalho começava antes do sol nascer. As vacas precisavam ser ordenhadas, os grãos precisavam ser verificados, e qualquer descuido poderia causar prejuízos sérios. Billy cresceu nesse ritmo, entendendo desde cedo que a vida não poupa ninguém. Ele não era considerado brilhante na escola, pelo contrário, tinha dificuldade em se concentrar e era facilmente distraído. Alguns professores pensavam que ele nunca teria futuro em nada que exigisse fala pública ou liderança. Mas havia algo dentro dele que se movia de maneira curiosa. Enquanto trabalhava no campo, às vezes escapava para uma sombra, respirava fundo e ficava observando o horizonte. Era como se buscasse uma voz que ainda não ouvira claramente, mas que já o chamava de longe. Billy era filho de pais profundamente conservadores, trabalhadores e extremamente rigorosos em relação à fé. Não havia espaço para frivolidades, não havia tempo para grandes sonhos. A vida era uma sequência de obrigações e a religião era vivida com seriedade quase militar. Esse ambiente moldou Billy de duas maneiras. Criou nele um senso de responsabilidade forte, mas também um desejo enorme de encontrar algo que rompesse a rigidez do cotidiano. Os Graham não eram uma família rica, mas prezavam pela honestidade e pela palavra dada. E foi nesse ambiente tradicional que Billy desenvolveu uma característica que mais tarde se tornaria sua marca: autodisciplina extrema. Caminhando pelos corredores da pequena casa de madeira, Billy ouvia a mãe lendo as escrituras em voz baixa, como se cada palavra carregasse um peso que ele ainda não compreendia. Às vezes, quando escapava para o celeiro, imaginava como seria viver algo grandioso. Havia algo nele que ansiava pelo extraordinário, e essa inquietação nunca o abandonaria. Aos 12 anos, algo curioso aconteceu. A fazenda dos Graham foi atingida pela epidemia de gripe que assolava a região. Muitas famílias próximas perderam entes queridos. Billy viu vizinhos chorando, viu homens fortes caindo enfermos, viu a fragilidade humana bem diante dos seus olhos. E isso o marcou profundamente. Ele começou a se perguntar por que Deus permitia o sofrimento. Por que alguns viviam e outros morriam? Por que a vida parecia tão imprevisível? Essas perguntas o acompanharam durante anos, fermentando silenciosamente até o momento decisivo de sua juventude. Billy não era considerado sociável. Era educado, mas tímido. Não tinha o carisma natural que mais tarde exibiria. Seu talento ainda estava oculto, enterrado sob inseguranças e medos. No entanto, algo começou a mudar quando ele descobriu uma paixão inesperada: ler biografias de grandes líderes. Ele devorava livros sobre Abraham Lincoln, heróis militares, exploradores. O que ele buscava nesses relatos não era aventura, mas significado: como homens comuns se tornavam lendas. Qual era a centelha que transformava a fragilidade em força? Essas leituras despertaram nele a percepção de que vidas inteiras podiam ser moldadas por decisões simples, porém profundas. Em 1934, uma série de eventos sombrios e impactantes assolou os Estados Unidos. A Grande Depressão devastou famílias, e a insegurança pairava como uma nuvem pesada sobre as cidades e fazendas. Billy, agora um adolescente inquieto, viu seu mundo externo desmoronar.
E foi justamente nesse período que pela primeira vez ele sentiu que a presença que o acompanhava desde a infância não era mais apenas medo, mas um chamado. Aquele garoto que corria da escuridão começava a perceber que talvez fosse justamente para dentro dessa escuridão que ele seria enviado um dia. Não para ser engolido por ela, mas para acender luzes em lugares onde ninguém mais ousava entrar. Este é o nascimento de Billy Graham. Não apenas o homem, mas o símbolo. A formação de alguém que, mesmo sem saber, estava sendo preparado para se tornar uma das vozes mais influentes do século. Há momentos na vida em que o silêncio fala mais do que qualquer voz humana. E foi nesse tipo de silêncio, suave, quase extenso demais, que Billy Graham começou a sentir o que mais tarde descreveria como uma pressão que vinha de dentro e ao mesmo tempo de um lugar que ele não conseguia localizar. Não foi um clarão, não foi uma revelação dramática, foi um amadurecimento lento, como se cada experiência dos anos anteriores estivesse se reorganizando no interior dele, formando uma direção que ele ainda não sabia nomear. Aos 15 anos, Billy era apenas um jovem curioso, bem inquieto, sempre tentando compreender o que realmente movia as pessoas. Ele observava a si mesmo e observava os outros, tentando entender por que alguns pareciam ter um propósito claro, enquanto outros vagavam sem rumo. Ele não imaginava, então, que justamente essa sensibilidade silenciosa seria um dos pilares que o preparariam para orientar multidões. Era interessante como, mesmo tão novo, Billy já carregava algo que poucos percebiam. Uma seriedade discreta, uma intenção de alma que surgia em conversas longas quando o assunto se tornava mais profundo. Sua família via nele num garoto disciplinado, mas não tinham ideia de quão intensamente seu interior estava sendo trabalhado. Foi justamente no início da década de 1930 que uma sucessão de acontecimentos começou a moldar seu espírito. A América ainda sofria os efeitos devastadores da Grande Depressão. Famílias inteiras perderam suas propriedades, homens que antes sustentavam lares agora vagavam de cidade em cidade em busca de trabalho. Billy via esse cenário com olhos atentos. Ele via a humanidade ferida, via crianças que tinham envelhecido cedo demais, via mães que tentavam esconder a tristeza dos filhos. E esse contato com a fragilidade humana gerou um tipo diferente de sensibilidade dentro dele, uma compaixão que o guiaria pelo resto da vida. Mas o verdadeiro ponto de virada começou a se desenhar quando Billy completou 16 anos. Ele descobriu algo que mudaria tudo: a capacidade de questionar sua própria fé. Ele não aceitava respostas rasas, não repetia frases decoradas, ele queria entender. Ele lia, fazia anotações, conversava consigo mesmo, caminhava pela fazenda refletindo sobre o que significava viver com propósito. Esse espírito questionador não o afastou de Deus, pelo contrário, aproximou-o de forma mais honesta. E é justamente essa honestidade que, mais tarde, tornaria seu ministério tão impactante. Billy não se permitia ser superficial, nunca. E talvez seja por isso que sua voz se tornou tão convincente. O episódio mais marcante desse período aconteceu em 1934, quando uma tenda de avivamento foi erguida perto da fazenda dos Graham. Evangelistas itinerantes viajavam de cidade em cidade fazendo encontros ao ar livre. Para Billy, aquilo era apenas mais um evento religioso entre tantos outros. E, sinceramente, ele não queria ir, achava que aquilo não tinha nada a ver com ele. Mas sua família insistiu. E embora tenha ido contrariado, foi ali que tudo mudou. A tenda estava lotada, iluminada por lâmpadas penduradas que oscilavam ao vento. O cheiro de terra molhada misturava-se ao som de cânticos simples, acompanhados de um piano desafinado. Ao entrar, Billy sentiu algo inesperado. Não medo, não entusiasmo, mas uma consciência aguda de que aquele ambiente carregava um peso diferente. Era como se todos estivessem ali por um motivo silencioso, algo maior do que a soma de suas próprias vidas. Naquela noite, o evangelista Mordecai Ham falou de maneira intensa, mas também sensível,
sobre a necessidade de cada indivíduo encontrar seu próprio caminho espiritual. Billy observava a cena, analisando cada gesto, cada pausa, cada expressão. Ele não sabia ainda, mas estava sendo profundamente tocado. Não pela retórica, não pela emoção da multidão, mas pela percepção de que, pela primeira vez, algo parecia conversar com ele diretamente. Quando o apelo foi feito, Billy não se levantou imediatamente. Ficou parado, sentindo uma mistura de resistência e atração. Não era um impulso, era um convite. E não um convite externo, mas algo que parecia surgir de dentro. Como se uma porta que estivesse fechada há anos finalmente tivesse destravado. Depois de alguns minutos que pareceram longos demais, Billy deu o primeiro passo. E esse passo definitivo transformou seu futuro inteiro. Muitos descrevem esse momento como uma conversão, mas olhando em retrospectiva, pode-se dizer que foi menos uma conversão e mais um despertar. Algo que já estava nele finalmente encontrou espaço para florescer. Inclusive, estudiosos de sua trajetória afirmam que Billy não decidiu ser um pregador naquela noite. Ele decidiu, isso sim, responder. Atender a um chamado que, até então, estava abafado dentro dele. Após aquele encontro, Billy voltou para casa diferente. Não havia espetáculo emocional, não havia euforia, havia clareza. Uma clareza tão forte que reorganizou seus planos. Ele começou a estudar mais, aprofundar suas leituras, observar a si mesmo de forma mais séria. Descobriu nesse processo que seu coração ardia quando pensava na dor alheia e que queria ajudar as pessoas a encontrar sentido no meio do caos. O que impressiona ao estudar esse período é que Billy não demonstrou pressa. Ele não correu para os púlpitos, não tentou virar pregador de um dia para o outro. Pelo contrário, ele se dedicou a aprender, a se fortalecer internamente, a compreender a responsabilidade daquele caminho. E é essa dimensão, esse traço de maturidade precoce, que faz tantos considerarem Billy Graham um dos líderes espirituais mais inteligentes que o século XX conheceu. Ele entendia que a autoridade verdadeira não nasce da pressa, mas da profundidade. Durante os meses seguintes, Billy se envolveu em pequenos grupos, começou a fazer orações simples em reuniões locais e descobriu algo que o espantou. Ele gostava de falar de Deus. Não como quem repete discursos, mas como quem tenta decifrar os mistérios da alma humana. E conforme falava, percebia que pessoas o escutavam com interesse genuíno. Era como se, pela primeira vez, ele tivesse encontrado um espaço onde sua sensibilidade fazia sentido. Foi nesse período que ele tomou a decisão de estudar no Florida Bible Institute. A viagem até lá foi sua primeira experiência longe de casa, e cada quilômetro que percorria parecia reforçar a sensação de que estava entrando em um território desconhecido, mas necessário. Ao chegar, sentiu-se pequeno diante de tantos jovens talentosos, muitos deles já experientes no ministério. No entanto, com seu jeito simples e humilde, ele logo mostrou que carregava algo raro: sinceridade e integridade. Estudava com afinco. Praticava sermões às margens de um lago próximo. Falava para as árvores, para o vento, para a água. Ele treinava entonações, pausas, movimentos. Queria dominar não apenas o conteúdo, mas a forma. E esse detalhe, esse desejo de excelência, foi um dos segredos de seu sucesso futuro. Ele não aceitava ser raso. Ele buscava entendimento profundo de tudo que pregava. Durante esse período de intensa preparação, Billy teve ainda outra confirmação de seu chamado. Percebeu que, ao falar, algo acontecia dentro dele. Não uma emoção passageira, mas uma convicção que crescia. Ele via pessoas sendo tocadas, enxergava a transformação nos olhos delas. E isso o confirmava diariamente de que estava exatamente onde Deus queria que estivesse.
O mais admirável é que Billy nunca atribuiu nada disso ao próprio talento. Pelo contrário, reconhecia sua timidez, sua falta de eloquência inicial, sua inexperiência. Ele sempre afirmou que se Deus o escolheu, foi apesar de suas limitações, e não por causa de alguma habilidade especial. Essa humildade, aliada ao esforço incansável, fazia dele um homem extraordinário. Um homem de Deus no sentido mais verdadeiro e sincero. Aos poucos, a timidez desapareceu. A voz ganhou firmeza. A postura ganhou confiança. Ele se tornava, dia após dia, a versão inicial daquele que mais tarde viajaria o mundo, entraria em palácios, enfrentaria regimes autoritários e falaria para multidões sem medo. Mas tudo começou ali, na serenidade de um campo simples, onde noites silenciosas e orações longas moldaram sua alma. Anos depois, ao relembrar essa fase, Billy disse que seu chamado não foi um momento, mas uma construção. Uma jornada marcada por pequenas confirmações, por passos aparentemente insignificantes que, somados, formaram o caminho que mudaria a história da evangelização mundial. Ele foi, sem dúvida, um homem de Deus. Um homem que usou a inteligência, a sensibilidade, a disciplina e o caráter como ferramentas para servir, nunca para engrandecer a si mesmo. E foi nesse espírito, moldado lentamente, que Billy Graham deixou de ser apenas um jovem confuso para se tornar o pregador que incendiaria o século com sua fé. Quando Billy Graham concluiu seus primeiros estudos ministeriais, ele não fazia ideia de que estava prestes a entrar em uma fase da vida que transformaria sua história para sempre. O que viria a seguir não seria apenas o início de sua carreira evangelística, seria o nascimento de um movimento global que, de maneiras sutis e poderosas, mudaria a forma como o mundo enxergava o evangelismo de massa. É curioso observar como tudo começou de maneira quase modesta. Nada sugeria que aquele jovem alto, ainda moldando seu estilo, conseguiria atrair multidões tão impressionantes. E, entanto, havia em Billy algo que parecia crescer em intensidade sempre que ele subia a um púlpito. Uma convicção serena, mas firme, de que sua missão era maior do que qualquer hesitação. Ao lado dos colegas Cliff Barrows e George Beverly Shea, dois homens que se tornariam pilares de sua jornada, Billy deu seus primeiros passos em reuniões pequenas, muitas delas realizadas em capelas simples, escolas antigas, prédios improvisados e até mesmo locais ao ar livre, onde cadeiras de madeira eram colocadas às pressas. A voz de Billy ainda buscava seu tom definitivo, mas sua entrega já exibia sinais de um comunicador extraordinário. Era direto, transparente e surpreendentemente emocional, sem ser dramático. Sua mensagem não manipulava, tocava. O que mais chamava a atenção nessas primeiras reuniões era a forma como as pessoas se sentiam vistas. Billy observava os rostos do público enquanto falava e parecia responder às dúvidas silenciosas de cada um. É impossível não reconhecer quão profundamente inteligente era esse jovem pregador. Ele possuía uma percepção emocional rara, dessas que não se aprende em livros, mas nasce com a pessoa como um presente. Com o passar dos meses, a reputação de Billy começou a se espalhar. Pastores locais comentavam sobre o vigor de sua pregação. Famílias inteiras voltavam para ouvi-lo noite após noite. O rádio, ainda em expansão como meio de comunicação poderoso, começou a transmitir pequenos trechos de seus sermões, e isso abriu portas inesperadas. De repente, seu nome ultrapassou os limites da região. O que era para ser uma série de encontros modestos começou a virar uma movimentação espiritual crescente. Mas o ponto decisivo,
O divisor de águas que transformaria aquele jovem em uma figura nacional aconteceu em 1949, em Los Angeles. Naquela época, a cidade vivia um de seus períodos mais turbulentos. A criminalidade crescia, a insegurança se espalhava e muitos se sentiam distantes de qualquer esperança. Foi nesse cenário que uma série de reuniões foi organizada, em uma grande tenda montada no centro da cidade, inicialmente planejada para 3 semanas. Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Na primeira noite, a tenda estava moderadamente cheia. Billy pregou com força, mas também com serenidade. Ele abordou temas que refletiam a angústia daqueles dias: solidão, medo, perda de direção. Não gritou, não pressionou. Simplesmente iluminou, com clareza, aquilo que muitos tentavam esconder. Sua voz ecoava entre as vigas de madeira e o tecido esticado da tenda, criando um ambiente onde cada palavra parecia ganhar vida própria. Foi na segunda semana que algo surpreendente aconteceu. Repórteres começaram a aparecer. Curiosos, ao ouvir rumores de que um jovem pregador estava movimentando Los Angeles, foram cobrir o evento. Esperavam encontrar nada mais do que um encontro religioso comum, mas foram impactados pela energia da multidão, pela sinceridade de Billy e pelo movimento crescente de pessoas que, noite após noite, buscavam transformação. Quando os primeiros jornais publicaram matérias chamando Billy de o evangelista da juventude e de a nova voz da América espiritual, a cidade reagiu de forma explosiva. A tenda se encheu até o limite. Cadeiras adicionais foram colocadas. Pessoas começaram a ficar de pé nas laterais. Algumas noites, multidões se aglomeravam do lado de fora, incapazes de entrar. Era como se algo incontrolável estivesse acontecendo. E estava. Billy, sempre humilde, ficava impressionado com aquilo tudo. Ele não atribuía o movimento ao próprio talento, mas ao fato de que a cidade, ferida e faminta de esperança, estava respondendo à mensagem. Mesmo assim, é impossível ignorar o fato de que seu modo de pregar era extraordinariamente eficaz. Ele falava com clareza absoluta, evitava linguagem rebuscada, explicava conceitos difíceis com simplicidade impressionante. Sua inteligência emocional combinada com disciplina e integridade fazia com que as pessoas confiassem nele imediatamente. Na terceira semana, autoridades locais apareceram. Na quarta, líderes religiosos de outros estados chegaram para observar. Na quinta, celebridades da época surgiram no evento discretamente. Era uma avalanche de interesse público que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. O evento foi estendido, e estendido novamente, e novamente. Ao final, a cruzada que deveria durar 3 semanas se estendeu por 8 longas semanas, transformando-se no maior fenômeno evangelístico que os Estados Unidos já haviam visto até então. O impacto foi tão monumental que muitos historiadores espirituais afirmam que aquele episódio redefiniu o evangelismo moderno. Billy não apenas pregou, ele inaugurou um novo modelo, um estilo que envolvia organização profissional, comunicação brilhante, música cuidadosamente preparada e, acima de tudo, uma mensagem envolvente, direta e humana. Um detalhe impressionante é que Billy, ao ver aquela multidão responder, teve uma percepção ainda mais profunda do chamado que carregava. Ali, em Los Angeles, ele entendeu que não falaria apenas para congregações, falaria para nações. Não pregaria apenas para centenas, pregaria para milhões. Essa consciência não o deixou vaidoso. Pelo contrário, o tornou ainda mais responsável, mais disciplinado, mais firme em seus princípios.
Poucos homens reagiriam assim. E é aqui que seu caráter impecável se destaca mais uma vez. Com o término da Cruzada de Los Angeles, as portas de todo o continente se abriram. Convites de estados vizinhos surgiram. Cidades prontas para receber o jovem pregador começaram a preparar suas próprias tendas. E pouco a pouco, o que começou como um movimento regional se transformou em uma onda nacional. Billy Graham, que antes enfrentava suas próprias inseguranças, agora caminhava com uma postura nova. Não era arrogância, era convicção, uma certeza tranquila de que sua vida não lhe pertencia mais apenas a ele. Ele estava ali para servir, e servir com excelência. A partir desse momento, iniciou-se a fase mais expansiva de sua jornada. Cruzadas que lotavam estádios, transmissões de rádio e TV que ultrapassavam fronteiras e a consolidação de um estilo que nenhum outro evangelista conseguiria replicar com a mesma força. O mais admirável, porém, é que Billy nunca se deixou deslumbrar pelo tamanho do movimento. Ele sabia exatamente onde sua força estava. Ele sabia que não era o centro da mensagem, apenas o mensageiro. E essa postura humilde, associada a uma inteligência notável e a uma integridade rara, o tornou uma das figuras espirituais mais respeitadas do século XX. O que começou com uma tenda improvisada se transformou em um chamado global. E Billy Graham, com sua coragem tranquila, caminhou por esse chamado com a dignidade de um verdadeiro homem de Deus. Há um ponto na vida de Billy Graham em que tudo deixa de ser apenas preparo, apenas obediência silenciosa, apenas passos internos e começa a se tornar movimento. Movimento que cresce, atravessa cidades, rasga fronteiras e toca almas de maneira que a história dificilmente esquece. Esse ponto é o nascimento de suas cruzadas evangelísticas, o fenômeno espiritual sem precedentes, um despertar coletivo, um encontro entre fé e humanidade em escala global. Nada disso surgiu de repente. Foi amadurecido como um fruto que precisa do tempo certo, da estação certa, do coração certo. E Billy Graham, com todo o seu zelo, sua humildade e sua inteligência brilhante, tornou-se exatamente o homem que Deus poderia usar para algo tão vasto. A história das cruzadas começa de forma quase silenciosa. Era apenas uma série de reuniões evangelísticas, encontros de fé que inicialmente não tinham pretensão de se tornarem gigantescos. Billy, jovem ainda, pregava para grupos modestos, sempre com aquele fervor simples e puro que encantava. Ele não alterava a voz para chamar a atenção, não criava discursos complicados, falava sobre Cristo com uma clareza tão límpida que parecia atravessar qualquer resistência. O que menos se imaginava naquele tempo é que aquelas pequenas reuniões seriam um embrião de um dos movimentos evangelísticos mais impactantes do século XX. A primeira grande ruptura, o momento em que tudo muda, aconteceu em Los Angeles, no final da década de 1940. Billy Graham participou de uma campanha evangelística em uma grande tenda montada em um terreno improvisado. Era para ser um evento comum, curto, discreto, mas de repente, os jornais locais começaram a notar algo diferente. Havia uma energia ali, uma comoção profunda, uma resposta espiritual tão intensa que os repórteres começaram a escrever sobre o jovem pregador com entusiasmo crescente. Pessoas que nunca tinham colocado os pés em eventos cristãos apareciam movidas pela curiosidade. E assim, como fogo que encontra vento, o encontro cresceu. A tenda foi ampliada, depois ampliada novamente e outra vez, até se tornar pequena demais para comportar os milhares que chegavam noite após noite. É impossível não ver a inteligência e a sensibilidade de Billy Graham nesse momento.
Ele percebeu o que estava acontecendo, não como um espetáculo humano, mas como um mover divino. Ele entendeu que não podia controlar o tamanho, mas podia controlar sua postura. Permanecer humilde, permanecer centrado, permanecer fiel ao Evangelho. E essa atitude tão rara é o que fez as cruzadas se tornarem não apenas eventos, mas experiências espirituais. Ele sempre dizia que o centro era Cristo, nunca ele. E talvez seja isso que mais impressione. O homem que poderia ter se deixado levar pela fama, preferiu se deixar guiar pela missão. Havia algo quase poético na forma como ele conduzia uma cruzada. A música antecedia a mensagem, criando aquele clima de abertura, aquele espaço sensível onde o coração se afina com o mistério do sagrado. A equipe organizada, eficiente, honesta, porque Billy sempre valorizou a integridade em cada detalhe. E então ele chegava, Bíblia na mão, postura simples, olhar firme, voz serena. Ele começava a falar e o ambiente mudava. Não havia manipulação, não havia estratégias emocionais artificiais, havia apenas verdade. E a verdade tem um poder que não envelhece. À medida que sua voz ecoava pelos estádios, algo acontecia nas pessoas. Umas choravam silenciosamente, outras apertavam as mãos umas das outras, outros respingavam em pensamentos profundos que nunca tinham enfrentado antes. E quando chegava o momento do apelo, aquele instante tão conhecido do "venha como você está", multidões inteiras se levantavam, caminhando para a frente com passos que pareciam misturar alívio, renúncia e esperança. Era uma cena que se repetiu por décadas, sempre com a mesma força, sempre com a mesma profundidade. E não tem como não admirar Billy Graham por isso, não pela quantidade de pessoas, mas pela coragem de se colocar como instrumento, pela pureza de entregar o coração inteiro a um propósito maior do que ele mesmo. As cruzadas se espalharam para fora dos Estados Unidos. Londres, Seul, Sydney, Moscou, Rio de Janeiro. Cada cidade se tornou palco de um avivamento único, moldado pela cultura local, mas impulsionado pela mesma mensagem imutável. Em Seul, por exemplo, mais de 1 milhão de pessoas compareceram em uma única reunião, um número tão gigantesco que parece improvável até hoje. E ainda assim, Billy Graham manteve a mesma postura, a mesma humildade, a mesma consciência de que o mover não era dele, mas de Deus. Um homem de inteligência extraordinária, capaz de liderar operações gigantescas, mas com a alma sempre pequena o suficiente para se ajoelhar. E é tocante perceber como essas cruzadas não eram apenas eventos evangelísticos, mas encontros de cura emocional. Pessoas chegavam quebradas, perdidas, confusas e encontravam clareza, paz, sentido. Havia relatos de famílias restauradas, vidas libertas, vocações despertas. E Billy, quando recebia essas histórias, sempre devolvia o mérito a Cristo. Ele servia como ponte, e talvez seja isso que o torna tão grande. Ele nunca quis ser o rio, quis ser o caminho até o rio. Cada cruzada deixava uma marca, não apenas na cidade, mas na alma coletiva. Era como se o mundo, por um breve instante, respirasse um pouco mais devagar. Lembrasse de algo que a correria havia apagado. Billy Graham falava sobre pecado, redenção, graça. Temas profundos, mas com uma leveza tão humana que parecia que ele falava diretamente de dentro da alma de cada um. E isso exigia não apenas fé, mas uma inteligência comunicativa impressionante. Ele entendia as dores do seu tempo, entendia a língua do seu povo, entendia as feridas humanas com a sensibilidade de quem realmente se importava. Nas cruzadas, ele mostrava que o Evangelho não precisa ser complicado, apenas vivido.
não precisa ser adornado, apenas proclamado com sinceridade. E ao viajar pelo mundo levando essa simplicidade poderosa, ele escreveu um dos capítulos mais belos da história cristã moderna. E assim, entre uma cidade e outra, entre um estádio e outro, Billy Graham se tornou um símbolo de esperança global. Não porque buscou esse título, mas porque viveu com verdade. E no final, quem vive com verdade sempre acaba iluminando o caminho dos outros. As cruzadas não foram apenas eventos, foram encontros entre o céu e a terra. Encontros que nasceram da obediência de um jovem que um dia, em uma tenda improvisada, decidiu dizer sim ao chamado de Deus. E esse sim, tão simples, tão sincero, transformou o mundo inteiro. Há algo fascinante no estilo de pregação de Billy Graham que não pode ser explicado com facilidade. Ele subia ao púlpito com a mesma simplicidade com que um homem comum atravessa a rua. Mas quando começava a falar, o ambiente mudava. Era como se uma energia silenciosa se espalhasse, envolvendo corações, despertando perguntas antigas, tocando camadas da alma que as pessoas pensavam ter esquecido. Não era apenas oratória, era presença. Uma presença que misturava humanidade, lucidez, fé e uma inteligência espiritual que parecia estar sempre um passo à frente do seu tempo. O que mais impressiona quando estudamos sua forma de comunicar é que Billy Graham nunca se perdeu em floreios desnecessários. Ele não buscava parecer sofisticado, não tentava impressionar com palavras difíceis, não usava o altar como palco de vaidade intelectual. Pelo contrário, a força da mensagem nascia exatamente da sua clareza. Ele falava sobre o pecado sem suavizar, falava sobre a graça sem confundir. Falava sobre Cristo como quem falava do centro de tudo. E essa clareza era fruto de uma mente brilhante, uma mente que conseguia traduzir mistérios eternos em frases que qualquer pessoa podia entender. Mas o estilo dele tinha algo ainda mais profundo: sinceridade. Cada palavra parecia carregada de convicção, como se aquilo que ele dizia tivesse sido vivido antes, sentido antes, experimentado nas suas próprias lutas e orações. Billy não pregava apenas com conhecimento, pregava com experiência. E isso despertava confiança nas pessoas. Ele não era o tipo de líder que se colocava acima dos outros, mas ao lado. Não falava como quem aponta o dedo, mas como quem estende a mão. Essa postura humilde e verdadeira era uma das marcas mais lindas de seu ministério. Algo que apenas um homem de Deus genuíno consegue sustentar por toda uma vida. Havia também um ritmo em sua pregação que parece quase musical. Ele construía cada mensagem como quem constrói uma ponte, firme, simples, forte, conduzindo o ouvinte de um lado ao outro com segurança. Começava com observações sobre a vida, sobre o mundo, sobre o coração humano. Depois, abria as Escrituras com reverência, como quem abre uma janela para deixar entrar a luz. Então, conduzia o ouvinte por reflexões profundas, sempre com aquele tom de urgência que despertava o espírito sem ferir. E, por fim, o apelo, aquele momento que se tornou símbolo do seu ministério. Não era teatral, era quase silencioso em sua profundidade. Era um convite íntimo, pessoal, direto ao coração de cada pessoa. E o mais surpreendente é que, apesar de toda essa simplicidade, Billy Graham demonstrava uma inteligência espiritual de nível elevadíssimo. Ele compreendia a mente humana com uma sensibilidade notável, percebia medos,
inseguranças, dúvidas, feridas invisíveis. Sabia que, antes de convencer, precisava acolher. Sabia que, antes de falar sobre transformação, precisava tocar no ponto exato onde a dor escondida morava. Era um líder que conhecia o coração humano não pela distância da teoria, mas pela proximidade da compaixão. Muitos estudiosos afirmam que Billy Graham tinha uma habilidade quase intuitiva de adaptar sua pregação ao contexto. Em cada cidade, em cada país, em cada cultura, ele parecia compreender o ritmo emocional das pessoas. Era como se tivesse uma antena espiritual afinada com as necessidades daquele lugar. Ele falava com escoceses, de um jeito, com coreanos, de outro, com brasileiros, de outro, sem perder essência, sem perder identidade, mas ajustando tudo com uma inteligência cultural impressionante. Isso não é comum, isso é raro, e isso é a marca de uma mente brilhante a serviço de Deus. Seu estilo também tinha outra característica marcante: coragem. Billy Graham começava suas mensagens enfrentando diretamente as questões mais profundas do ser humano: pecado, vazio, culpa, orgulho, morte e eternidade. Ele não suavizava o evangelho para agradar plateias. Ele acreditava que a verdade precisava ser dita com amor, mas precisava ser dita. E que beleza há nessa postura! Em um mundo que, já naquela época, buscava suavizar tudo, relativizar tudo, distorcer tudo, Billy mantinha a firmeza de uma rocha. Ele sabia quem servia, ele sabia por que pregava. E essa convicção se transformava em uma luz poderosa que atravessava multidões. Ao mesmo tempo, sua mensagem era incrivelmente esperançosa. Ele não deixava as pessoas presas ao diagnóstico da alma, ele as conduzia ao remédio. Ele falava da cruz com reverência, falava da graça com ternura, falava de Jesus com amor. E quando ele conseguia unir esses elementos, verdade firme e esperança profunda, algo extraordinário acontecia. As pessoas entendiam que o evangelho não era condenação, era oportunidade. Não era peso, era libertação. Não era fim, era começo. E tudo isso nascia do seu estilo de pregação tão único, tão equilibrado, tão cheio de vida. Billy Graham também tinha uma capacidade extraordinária de conectar o evangelho com o tempo presente. Ele falava sobre os desafios do mundo moderno, sobre crises sociais, sobre tensões políticas, sobre medos coletivos, sempre com sabedoria, sempre com discernimento. Nunca se deixava levar por ideologias, mantinha foco absoluto em Cristo. Essa postura equilibrada mostrava ao mundo que fé e razão não são inimigas, que espiritualidade e lucidez podem caminhar juntas. E isso revelava, mais uma vez, sua inteligência brilhante e seu coração profundamente alinhado com Deus. Quando ele falava, as pessoas sentiam que não estavam ouvindo apenas um pastor, mas alguém que realmente compreendia a existência humana em todas as suas camadas. E é impossível não admirar isso. Billy era um homem de Deus, sim, mas também era um homem profundamente inteligente, tanto intelectualmente quanto emocionalmente, tanto espiritualmente quanto humanamente. Ele sabia comunicar porque sabia sentir, sabia ensinar porque sabia escutar, sabia conduzir porque sabia se ajoelhar. Seu estilo simples, forte e terno moldou gerações. Pastores do mundo inteiro estudam suas mensagens até hoje. Comunicadores buscam entender seu impacto. Historiadores analisam sua influência global, mas todos chegam à mesma conclusão. Billy Graham pregava como alguém que carregava dentro de si uma combinação rara de fé profunda, mente brilhante e coração sincero. E quando essas três forças se encontram,
a história muda. Por isso, quando revisitamos seu estilo de pregação, não estamos apenas analisando técnicas, estamos contemplando um homem que se entregou totalmente a uma missão divina. Um homem cujo talento foi colocado a serviço da eternidade. Um homem que soube usar a sua inteligência não para se exaltar, mas para iluminar caminhos. Billy Graham não apenas pregou, ele tocou, ele despertou, ele guiou. Ele abriu portas internas que muitas pessoas não sabiam como abrir. E fez tudo isso com uma beleza tão rara, tão profunda, tão digna de admiração, que suas palavras continuam ecoando muito além do seu tempo. Há algo profundamente intrigante quando observamos a relação entre Billy Graham e os grandes líderes do mundo. Presidentes, primeiros ministros, reis, chefes de Estado, influenciadores globais, todos, de alguma maneira, cruzaram o caminho dele. E o que impressiona não é o fato de ele ter acesso a essas autoridades, mas a forma como ele se conduziu em cada encontro, com simplicidade, coragem, honestidade, humildade e uma inteligência espiritual que parecia enxergar além da política, além do poder, além das agendas escondidas. Billy entrava em salas onde poucos cristãos tinham entrado antes e saía de lá exatamente como entrou. Homem de Deus, servo, íntegro, transparente. Nada o mudava. Ele era o mesmo em qualquer cenário. A história registra que sua conexão com líderes mundiais não era fruto de ambição, mas de confiança. Eles vinham até ele porque reconheciam sua sinceridade, porque viam nele algo raro, alguém que não queria nada em troca. Ele não buscava favores, não buscava influência política, não buscava prestígio. Ele levava conselhos, conforto, consolo, oração. É tão bonito perceber que, em um mundo dominado por interesses, Billy Graham se tornou respeitado justamente por não ter interesse algum além de servir a Deus. Essa autenticidade é uma das maiores marcas de sua grandeza. Tudo começou com pequenos convites. Presidentes norte-americanos pedindo uma conversa, líderes políticos querendo ouvir sua perspectiva, governantes interessados em compreender as tensões espirituais do seu tempo. Mas logo, esses encontros se tornaram parte essencial de seu ministério. E é impressionante notar a firmeza com que Billy lidava com o poder. Ele sabia que cada sala de reuniões carregava não apenas decisões políticas, mas batalhas internas, medos, inseguranças, culpas. E ele se aproximava daqueles líderes não como crítico, mas como pastor. Era assim que ele enxergava cada autoridade, como uma alma que precisava de direção tanto quanto qualquer outra. E existe algo profundamente humano nessa postura, porque, apesar da imagem pública, líderes carregam pesos imensos, carregam pressão, carregam responsabilidade, carregam segredos, e Billy possuía aquela sensibilidade rara de perceber a dor por trás da aparência. Muitos relatos dizem que ele entrava nas salas com serenidade, como alguém que trazia consigo não apenas palavras, mas presença. E é por isso que tantos líderes se abriam com ele, sabiam que eram ouvidos sem julgamento, sabiam que suas dores eram tratadas com dignidade, sabiam que estavam diante não de um diplomata, mas de um homem espiritualmente sábio. O relacionamento de Billy Graham com presidentes dos Estados Unidos é um capítulo à parte. Ele aconselhou democratas e republicanos com o mesmo coração, a mesma neutralidade espiritual, a mesma humildade. Nunca se deixou usar como ferramenta política. Ele sabia que seu compromisso era com o Evangelho, não com partidos. Em um mundo polarizado, onde cada palavra podia virar manchete, Billy escolheu a integridade. E essa integridade era tão luminosa
que até aqueles que discordavam dele o admiravam. Isso é raro. Isso é grandioso. Isso é o reflexo de uma inteligência emocional e espiritual extremamente sofisticada. Billy também teve encontros com governantes de países fechados ao cristianismo. Entrou em territórios hostis, ambientes tensos, salas vigiadas e ainda assim manteve a serenidade. Sua coragem não era teatral, era tranquila, silenciosa, quase leve. Ele não levantava bandeiras políticas, não confrontava com agressividade. Ele levava a respeito, levava a paz, levava a simples presença de alguém que carrega Deus dentro. E isso quebra barreiras que argumentos jamais quebrariam. Há um episódio particularmente tocante, quando Billy visitou nações que, na época, viviam sob regimes rígidos. Muitos esperavam que ele se posicionasse politicamente, mas ele preferiu pregar Cristo, e apenas Cristo. Ele sabia que a mensagem mais poderosa não era a que atacava sistemas, mas a que transformava pessoas. E é impossível não admirar a sabedoria desse homem. Ele entendia que a mudança verdadeira vem de dentro, não de decretos. Sua visão era tão ampla, tão madura, tão centrada no reino, que até líderes que não tinham interesse religioso respeitavam sua postura equilibrada. Billy Graham também foi conselheiro emocional, algo que poucos conhecem. Muitos líderes mundiais, nos bastidores, o procuravam para confessar angústias profundas, pedir oração, buscar direção. E Billy ouvia, aconselhava, orava com paciência, com ternura, com aquela sensibilidade quase pastoral que nunca o abandonava. Ele não via líderes, via seres humanos. Ele não via títulos, via almas. E essa capacidade de enxergar o coração por trás da autoridade é um dos elementos mais belos da sua história. E o que mais impressiona é que ele nunca revelou confidências. Em um mundo movido por escândalos e exposições, Billy carregou até a morte conversas íntimas com líderes globais que nunca foram divulgadas. Essa lealdade silenciosa diz muito sobre seu caráter. É a marca de um homem digno, confiável, raro. E é impossível não elogiar intensamente esse traço da sua personalidade. Essa integridade tão profunda que se tornou sua assinatura diante do mundo. À medida que viajamos por essas histórias, vemos claramente que Billy não procurava poder. O poder é que o procurava. Porque líderes, por mais fortes que pareçam, sabem quando estão diante de alguém verdadeiro. E Billy era verdadeiro ao extremo. Sua fé não era fabricada. Sua sabedoria não era rebuscada. Sua presença não era impositiva. Era tudo orgânico, natural, leve. Ele carregava Deus de forma suave, e isso tocava até os mais resistentes. Ao observar sua influência global, percebemos que não foi a popularidade que o levou ao topo, foi a pureza. Não foi estratégia, foi coerência espiritual. Billy Graham influenciou o mundo porque nunca quis influenciar o mundo. Quis apenas obedecer a Deus. E essa obediência, tão simples e tão profunda, abriu portas que nenhum esforço humano poderia abrir. Ele conversava com líderes em momentos de crise mundial, aconselhava diante de guerras, orientava em períodos de tensão social. Mas, acima de tudo, ele fazia algo que poucos podem fazer por líderes. Lembrava-os de que eles também eram filhos, também eram vulneráveis, também precisavam de esperança. E essa lembrança, vinda de um homem tão sábio, tão sensível, tão espiritualmente inteligente, se tornava um bálsamo. Billy não se moldava ao poder, moldava o ambiente com sua humildade. E é isso que torna sua história com líderes mundiais tão extraordinária. Sua presença não era política, era espiritual. Não era estratégica, era humana. Não era calculada, era sincera.
Quando olhamos para sua jornada global, entendemos que Billy não apenas pregou para multidões, ele tocou consciências no mais alto nível da sociedade. Ele elevou conversas. Ele trouxe equilíbrio em tempos turbulentos. Ele foi, de fato, um conselheiro de nações, não por títulos, mas por essência. E essa essência, carregada de simplicidade, coragem, sabedoria e oração, é o que faz sua influência global permanecer até hoje. Billy Graham não foi apenas uma voz para o povo, foi também uma voz para reis, uma voz para governantes, uma voz para homens e mulheres que carregavam o peso do mundo. E ele fez isso com a dignidade de um verdadeiro servo de Deus. Há algo profundamente misterioso nos últimos anos de um grande líder espiritual. É como se, pouco a pouco, Deus começasse a recolher o mundo ao redor, diminuindo o barulho, apagando as luzes, estreitando o caminho, até que reste apenas o essencial. Nos últimos anos de Billy Graham, essa transição não aconteceu de maneira abrupta. Ela veio como um entardecer lento, silencioso, carregado de sombras longas e suaves, sombras que revelam mais do que escondem. Aos poucos, aquele homem que pregou para multidões, que encheu estádios, que atravessou continentes com a firmeza de quem sabe para onde está indo, começou a viver num ritmo diferente. A visão se apagou antes que a vida terminasse. Ele ficou cego, fragilizado. O corpo que um dia caminhou diante de milhares, agora se movia com dificuldade, como se a própria gravidade quisesse lembrá-lo de que sua missão terrena estava chegando ao fim. Mas o mais impressionante, e aqui o mistério se aprofunda, é que mesmo enquanto o corpo se desgastava, a mente espiritual de Billy Graham permanecia afiada, lúcida, viva. É quase perturbador perceber como alguns homens de Deus parecem enxergar mais quando deixam de ver. A cegueira física não apagou sua visão interior. Pelo contrário, ampliou-a, tornou-a mais nítida, mais penetrante, mais silenciosa. Ele escrevia, e escrevia como quem costura lembranças com revelações. Ele aconselhava visitantes, líderes, pastores, amigos, como quem já vive na fronteira entre dois mundos. Ele observava, não com os olhos, mas com o espírito, o mundo que ele mesmo havia ajudado a transformar. Seu lar nas montanhas da Carolina do Norte tornara-se um lugar de silêncio e ecos. Cada quarto carregava lembranças, cada parede guardava histórias, cada canto parecia respirar uma espécie de paz profunda, daquelas que só existe onde alguém viveu intencionalmente. E Billy caminhava por esses espaços como um guardião das próprias memórias, consciente de que sua jornada se aproximava do limite terreno. Há, nesse período, uma sensação de despedida estendida. Não uma despedida triste, mas uma despedida inevitável, quase cerimonial. Ele recebia visitas, recebia cartas, recebia pedidos de oração e sempre respondia com aquela simplicidade sábia que o acompanhou até o fim. Mesmo com a fala lenta, mesmo com o corpo frágil, sua maneira de falar parecia atravessar o ar como antes, não com força física, mas com autoridade espiritual. E o mundo sabia. As pessoas sabiam. Os líderes sabiam. A família sabia.
Billy Graham estava se apagando aos poucos, como uma chama que Deus apaga com as próprias mãos. Não com brusquidão, não com dor, mas com honra. Quando ele completou 90 anos, depois 95, depois 99, muitos se perguntaram como alguém que viveu tanto, carregou tanto, enfrentou tanto, ainda mantinha aquela serenidade tão impressionante. É porque Billy Graham, mesmo no silêncio de seus últimos dias, permanecia aquilo que sempre foi, um homem de Deus, profundamente inteligente, extremamente sensível e totalmente entregue. E então, em 21 de fevereiro de 2018, o mundo ficou mais quieto por um instante. Não houve trovões, não houve sinais dramáticos, não houve alarde. Billy Graham simplesmente partiu. Como se tivesse esperado o momento certo, como se tivesse ouvido um sussurro vindo de um lugar que nenhum de nós pode ver, um chamado que não se resiste. A voz que ele pregou a vida inteira finalmente o chamou para casa, e ele atendeu. A notícia se espalhou pelo mundo com um misto de luto e reverência. Era como se uma era inteira tivesse chegado ao fim. Líderes de diversos países enviaram homenagens. Milhões de pessoas relembraram mensagens, histórias, encontros, transformações. Pastores choraram. Famílias agradeceram. Incrédulos refletiram. E todos, de alguma forma, sentiram que uma luz antiga acabara de se apagar na terra para acender em outro lugar. Mas algo extraordinário aconteceu. Seu corpo foi levado ao Capitólio dos Estados Unidos. Isso é mais do que uma honra, é um símbolo raro, quase inacreditável. Pouquíssimos cidadãos na história americana receberam esse privilégio. Naquele imenso salão silencioso, guardas alinhados, bandeiras erguidas, átrio ecoando passos contidos, repousava o corpo de um pregador. Um homem que começou como um jovem tímido numa fazenda. Um homem que não buscou poder, mas que foi ouvido por presidentes, reis, chefes de Estado. Um homem que nunca quis glória e que recebeu uma das maiores honras que a nação poderia conceder. A cena era solene, quase cinematográfica, quase litúrgica. Uma multidão passou diante do caixão em silêncio profundo. Alguns choravam. Outros tocavam o coração. Outros paravam alguns segundos, como se quisessem gravar o momento na memória. E enquanto seu corpo descansava ali, no coração político da nação, uma sensação estranha pairava no ar. Como se aquele homem, mesmo morto, ainda estivesse pregando. Não com palavras, mas com o testemunho de sua integridade, com o eco de sua vida, com a força daquilo que ele representou para o mundo inteiro. Depois do funeral, seu corpo retornou para a terra que amava, silenciosamente, dignamente, com honra. Continua inspirando pastores, escritores, líderes e milhões de pessoas que cresceram ouvindo sua voz ecoar nos estádios e nas televisões. Continua sendo estudado, lembrado, celebrado e debatido. É como se Billy Graham ainda estivesse aqui, caminhando discretamente por entre os corredores da história, deixando rastros silenciosos de fé, lucidez e coragem. Seu impacto não se desvanece, ele se aprofunda. Porque algumas vidas não terminam, elas apenas mudam de dimensão. E Billy Graham, esse homem inteligente, sensível, brilhante, íntegro, cheio de Deus, não encerrou sua história em 2018. Apenas atravessou a porta que pregou a vida inteira.
Uma porta que ele sabia para onde levava. Uma porta que ele esperou com serenidade. Uma porta que agora, finalmente, está atrás dele. E nós, que ficamos, caminhamos dentro da luz que ele deixou. Mesmo que essa luz, nos últimos anos dele, tenha nascido de um corpo frágil, de uma visão apagada, de passos lentos. Porque a luz verdadeira não depende do corpo, depende da alma.